Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, sou o professor Marcelo. Vamos abordar hoje sobre potências, ou potenciação. Então vocês estão vendo essa planilha aqui. Potenciação nada mais é que uma maneira abreviada, de maneira simbólica, de representar uma base, que se repete na multiplicação. Então eu coloquei aqui para vocês a base A, então A vezes A vezes A vezes A vezes A vezes A, N vezes, então eu posso representar a base A elevado a N, e esse N é chamado de expoente. E o A, como eu já disse, é considerada a base. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil. Se eu fizer 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, aí o que você percebe? Você percebe que tem uma base que é o 5, não é isso? Então, você percebe que tem o número 5 ali, E ele aparece 6 vezes, então o 6 vai ser o meu expoente dessa potenciação. Então, eu tenho 5 elevado na sexta. E se você quiser um valor numérico, quanto representa 5 elevado à sexta? Porque 5 elevado à sexta, da maneira que está aparecendo ali para você, é uma maneira simbólica, de representar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Ou seja, eu consigo com potências abreviar esse produto repetido, que se repete 6 vezes com a mesma base 5. Bom, se eu quiser resolver o valor numérico, aqui na planilha eu vou fazer igual. O número 5 é a base, o circunflexo, aperto o circunflexo, dou uma barra de espaço. O que acontece? É assim que eu represento expoente aqui, elevado a algum expoente, eu represento assim na planilha, com o circunflexo. E coloco 6, que é o número o número de vezes que aparece o 5 na multiplicação, ali no produto. E aí eu vou ter 15.625. Fazendo uma analogia com a adição, 3 mais 3 mais 3 mais 3. Por exemplo, o 3 está aparecendo quantas vezes? O 3 está aparecendo 4 vezes. Então, 3 é o número que aparece e 4 é o número de vezes que ele aparece. Então, essa é a maneira abreviada que eu represento essas parcelas, o 3 é uma parcela e ele se repete 4 vezes. Então, 3 vezes 4 é a multiplicação. Então, a multiplicação é uma maneira abreviada de representar uma sequência de parcelas. Então, 3 vezes 4 é igual a 12. Tá? Só fazendo uma analogia para você. Então, se a multiplicação é uma maneira abreviada de representar uma adição de vários 3, então as potências é uma maneira abreviada de representar várias bases, várias multiplicações do mesmo número. Ok? Agora eu quero fazer uma analogia da potenciação com área e volume. Perceba então aqui que eu já deixei um quadradinho pronto aqui, um quadradinho pronto. Esse quadradinho tem largura e comprimento iguais. Então ele é um 3 por 3. Então a largura dele é 3. Uma vez que eu faço 3 vezes 3, eu estou usando a multiplicação. 3 vezes 3 é 9. Mas eu posso usar as potências. O 3 aparece, como você pode perceber na multiplicação, 2 vezes. Então, como a gente já aprendeu, eu escrevo a base e elevo a 2. Esse elevar a 2 tem uma leitura diferenciada. É 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado. Mas por que é 3 elevado ao quadrado? Porque é o número 3 num quadrado, num quadrado 3 por 3. E perceba você que realmente o resultado vai dar 9 quadradinhos. Se eu fizer aqui a disposição dos números, eu tenho que 3 ao quadrado, 3 em 1 quadrado, forma uma área de 9. Então, esse resultado da potência nada mais é que a área desse quadrado. Então, 3 ao quadrado é a maneira de
representar essa área, e o resultado 9 é a área propriamente dita. Agora vamos ver o cubo aqui. Ó. Deixei já um cubo pronto, e esse cubo tem largura 3, né? Tem comprimento 3 e tem altura 3 também. Tá? Tem altura está aqui, altura 3. Tá certo? Tem altura 3. Posso pôr aqui pro ladinho, altura 3. Então, o que acontece quando eu vou fazer multiplicação? Eu vou fazer a mesma coisa, 3 vezes 3, só que agora 3 vezes. 3 vezes 3 vezes 3. Vai dar 27. Esse 27 nada mais é que o volume. Se eu quiser usar potência, 3 elevado ao cubo vai dar 27. Então, esse 27 é o volume. Perceba que a leitura é 3 elevado ao cubo. Não é 3 elevado a 3 e nem 3 elevado a terceira. É 3 elevado ao cubo, por conta de ser um cubo de 3 dimensões. As dimensões são iguais, por isso que eu posso usar a potência. 3 elevado ao cubo. Quando nós nos depararmos com 3 elevado à quarta, né? Ou 5 elevado à sexta, que é o exemplo que a gente usou antes, né? Aí eu vou começar a fazer a leitura desta outra forma. 3 elevado à quarta, né? 3 elevado à sexta, 3 elevado à sétima e assim por diante. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma figura geométrica que eu possa comparar. O máximo que eu tenho é o volume. Então, eu tenho a área, o volume, e aí depois é a quarta, a quinta e a sexta. E assim por diante. Agora vamos começar a ver sobre propriedades. Começando pelas propriedades básicas. Quando você usar a base 0, você pode elevar a qualquer expoente, vamos supor aqui o expoente 50, que o resultado vai ser 0. Será que é sempre assim? Olha, vamos fazer um teste. 0 elevado a 0. Daí dá um valor indefinido. Então, quer dizer que tem que ser n diferente de 0. N diferente de 0, você vai ter o seu... a sua base 0 sempre vai dar 0, mas não pode usar o expoente 0. E a base 1? Toda vez que eu usar o número 1 elevado a expoente qualquer, por exemplo, 100 para exagerar, 1 elevado a 100. Você não vai ficar fazendo 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 100 vezes. Você já sabe que vai dar 1 para todo e qualquer n. Aqui não tem nenhuma exceção. Então, aqui, 1 elevado a n sempre vai ser 1. Né? Então, deixa eu arrumar aqui esse 1 aqui, colocar ele sobrescrito, que é o expoente. Ó, 1 elevado a n sempre é 1. Tá? E aqui no nosso caso, o 0 elevado a n sempre é 0. Esse n aqui, claro, sobrescrito, porque é expoente. Mas tem uma exceção, o n não pode ser 0. E o expoente 0? Qualquer número, por exemplo, 300 elevado a 0, sempre vai dar 1. Né? Então, um número qualquer elevado a 0, sempre o resultado vai ser 1. Então, eu vou só fazer esse 0 expoente e nós temos ali n elevado a 0 igual a 1. Tá? Lembrando aqui que a mesma coisa, o n não pode ser o 0. O n não pode ser o 0, porque senão vai dar aquele valor indefinido que eu já mostrei para vocês. E o expoente 1? Qualquer número, 3.000, para exagerar, elevado a 1, vai dar o próprio número, vai dar o 3.000. Então, n elevado a 1 sempre vai dar o próprio n. Tá certo? Então, se você quiser 500 elevado a 1, próprio 500. Essas propriedades básicas você precisa memorizar, né? E aqui não tem exceção, por conta de que são propriedades que você vai usar nas outras propriedades mais avançadas, que nós já vamos ver agora. Tá? Então, lembrando que um número qualquer, por exemplo, número 15,
o número 15 aparece ali só o 15, mas oculto tem um 1, né? Ó, se eu fizer igual 15 elevado a 1, eu vou obter o próprio 15, porque todo número tem o expoente 1. Tá? Não é porque está oculto que é expoente 0. Se fosse 0, ó, se eu colocar aqui 0 no lugar do 1, não vai dar 15, vai dar 1. Então, para não alterar o resultado, é 1. Tá? Então, todo número tem o expoente 1. Vamos agora avançar, vamos